Olá, tudo bem com vocês? Será que eu posso fazer com uma célula eucariótica a mesma coisa que eu faço com uma célula procariótica, ou seja, produzir nela uma determinada proteína, seja para purificar a mesma ou para simplesmente fazer com que aquela célula produza essa proteína por algum outro motivo? Será que eu posso subverter a maquinaria celular utilizando os nossos conhecimentos sobre o dogma da biologia molecular e como uma célula transcreve RNA e traduz proteína? Vamos descobrir? Se nós pensarmos aqui no nosso dogma central da biologia molecular, nós podemos imaginar que uma possibilidade de entregar a molécula funcional para uma célula seria simplesmente já a partir aqui da proteína pronta, ou seja, eu poderia utilizar todas essas etapas aqui em um organismo procariótico e entregar para o organismo eucariótico a proteína já produzida. Mas, dado que o nosso código genético é universal, dado que nós podemos manipular essa informação, será que eu não poderia economizar alguns passos em laboratório e entregar para a nossa célula eucariótica um ponto anterior aqui durante o fluxo da nossa informação biológica? Será que eu não posso entregar um RNA? Será que eu não posso entregar eventualmente até mesmo uma molécula de DNA? Sim, eu posso realizar a entrega dessas moléculas para que a nossa própria célula seja capaz de produzir uma proteína. Entretanto, eu devo respeitar justamente as demandas e necessidades da maquinaria eucariótica de reconhecimento, seja da nossa molécula de DNA para que seja transcrita em RNA, seja da molécula de RNA para que seja traduzida em proteína. E mesmo pensando na molécula de DNA, eu devo imaginar que ela tem que produzir uma molécula perfeita de RNA que seja capaz do reconhecimento pela maquinaria eucariótica para sua utilização na produção de proteína. Assim sendo, nós podemos subverter essa maquinaria entregando uma dessas duas moléculas. Se eu for entregar uma molécula mais simples, como a do DNA, que é mais facilmente manipulável, esse processo pode ser facilitado. Entretanto, você precisa que essa molécula chegue na célula-alvo e atinja um núcleo, porque é justamente lá onde vai ocorrer o processo de transcrição. Caso você queira ter um pouquinho mais de trabalho em laboratório, você pode entregar a molécula de RNA. Essa molécula de RNA ela pode, no citoplasma, já apresentar a sua capacidade de ser reconhecida por um ribossomo e iniciar o processo de tradução da informação que está ali armazenada. Se eu quiser entregar uma molécula como o DNA, eu devo compreender que eu preciso entregar a mesma no núcleo celular para que o núcleo possa realizar a transcrição utilizando a maquinaria transcricional, exportar esse RNA mensageiro para o citoplasma, onde ele vai ser traduzido. Entretanto, se eu quiser entregar uma molécula de RNA, por mais que eu tenha mais passos no laboratório para produzir um RNA que seja reconhecido pela maquinaria celular eucariótica, o mesmo já pode, quando chegar no citoplasma, dar início ao processo de tradução da informação que está nele em proteína, utilizando a maquinaria do ribossomo e outros elementos necessários para que esse processo de tradução ocorra. Assim, caso eu queira produzir um RNA in vitro para que ele seja entregue a uma célula eucariótica, eu devo pensar em alguns passos extremamente necessários. O primeiro deles, eu preciso, obviamente, obter essa informação e, para isso, eu posso utilizar o processo de clonagem, ou seja, eu vou justamente identificar uma determinada região codificante e eu vou produzir um plasmídio a partir dela e esse plasmídio agora ele tem a minha informação para a codificação daquele gene, e por ele eu posso, por exemplo, ter ali um cDNA, uma molécula de DNA complementar. Essa molécula de DNA complementar ela é capaz de ser utilizada para a produção desse plasmídio ou em outras atividades necessárias. Depois eu preciso realizar a transcrição in vitro dessa nossa molécula, ou seja, eu preciso de alguma forma aqui reconhecer essa nossa molécula e produzir um RNA mensageiro, um RNA mensageiro esse que vai ser efetivamente utilizado pela nossa célula eucariótica. Entretanto, a produção do RNA mensageiro para uma célula eucariótica ele requer alguns desafios no nosso laboratório. Por exemplo, esse nosso RNA mensageiro ele precisa ser capeado, ou seja, ele precisa ter a adição de um cap de 7-metilguanosina em sua posição 5' para que ele seja adequadamente reconhecido pela maquinaria traducional do nosso eucarioto e também mantenha sua estabilidade no citoplasma e não seja degradado. Esse capping ele pode ser cotranscricional ou um passo à parte. Eu posso realizar isso durante esse meu processo de transcrição in vitro ou após o mesmo, quando essa nossa molécula já está pronta. O último passo é purificar essa molécula, dado que agora que eu já tenho um RNA mensageiro transcrito a partir do nosso DNA
e adequadamente capeado, eu preciso justamente me livrar de todas essas moléculas sobre as quais eu não tenho absolutamente interesse nenhum, que eu apenas utilizei para a produção do nosso RNA mensageiro final, do nosso alvo molecular desejado. Então eu preciso realizar uma purificação do mesmo para que eu possa utilizá-lo de maneira, por exemplo, terapêutica. E lá na produção do nosso vetor de DNA, que vai permitir essa transcrição in vitro, nós precisamos pensar em todos esses elementos. Não só aqui na posição cap da sincronia, que já conversamos, que precisa ser adicionada posteriormente de maneira enzimática, mas na própria sequência que vai dar origem, porque um RNA mensageiro maduro, nosso construto de biologia molecular capaz de produzir uma proteína numa célula eucariótica, ele apresenta algumas demandas. Você precisa ter uma posição 5' UTR não traduzida, eventualmente você pode precisar de um peptídeo sinal, caso aquela molécula tenha que sair da sua célula eucariótica. Você precisa produzir o seu gene de interesse, seja, por exemplo, um candidato a uma vacina ou uma molécula que vai ser necessária para a utilização. Então, é justamente aqui que vai entrar um pedaço do seu patógeno que, porventura, seja capaz de desempenhar uma produção de resposta imune na célula eucariótica, no indivíduo como um todo que está sendo ali confrontado com essa nossa molécula possivelmente terapêutica. Você precisa ter uma porção 3' UTR, ele também necessária para controlar esse nosso processo e regular ele, aumentando não só a estabilidade, mas eventualmente a eficiência de tradução. E você precisa aqui de uma longa cauda poli-A que vai ser adicionada nessa molécula, justamente porque você precisa aumentar a eficiência de tradução e também a estabilidade desse nosso RNA mensageiro no citoplasma da célula. Mas e agora que eu já tenho a minha molécula de RNA mensageiro completa, ou então eu decidi entregar uma molécula de DNA para a nossa célula, como eu faço esse delivery? Como eu faço essa entrega propriamente dita? Uma possibilidade é justamente a utilização de polímeros catiônicos, como o PEI, a polietilenimina. Polímeros catiônicos como esse, eles serão envolvidos em interagir com o nosso DNA, justamente por eles serem carregados positivamente e podem pegar essa nossa molécula externa, seja ela de DNA ou de RNA, e ao serem combinadas aqui, entrarem nessa nossa célula com uma maior facilidade, justamente porque elas agregam algumas características a essa nossa molécula que permitem o transpassar da membrana. E você terá uma grande interação entre o DNA, o ácido desoxirribonucleico, ou mesmo o RNA, caso essa seja a estratégia utilizada, com este polímero aqui. Assim sendo, é muito mais fácil eu colocar o polímero para dentro e o DNA acabar a ser co-carregado durante esse processo. Assim, nós podemos resumir esse nosso processo aqui em uma primeira adesão nessa nossa superfície, ou seja, esse polímero catiônico ele vai acabar interagindo não só com a molécula de ácido nucleico ao qual ele está carregando, mas também com ali a superfície da célula eucariótica que estamos tentando interagir com ela. Eventualmente vai ocorrer uma endocitose. A endocitose é essa que vai colocar esse conjunto para dentro. O que vai ocorrer é um processo de formação de endossomo em um lisossomo. Caso esse processo de transformação em lisossomo falhe em algum processo, especificamente porque você vai ter uma grande quantidade de prótons ali que vai acidificar além do que o necessário aquele nosso endossomo para a transformação do mesmo em um lisossomo, que é uma organela ácida, pode ocorrer uma ruptura do mesmo. E essa ruptura vai trazer como consequência a liberação do conteúdo do endossomo. E no conteúdo do endossomo, nós temos aqui justamente aquela nossa molécula de polietilenimina longa e que estava contendo o nosso ácido nucleico. Esse ácido nucleico aqui, então, eventualmente ele pode ter a sua ação diretamente ali no citoplasma, caso seja uma molécula de RNA, por exemplo, mas caso seja uma molécula de DNA, ele eventualmente ainda pode ficar preso nos microtúbulos, o que não seria tão interessante, ou então transportado para o núcleo aqui de maneira aleatória e que aqui sim ele poderia iniciar o processo de produção de RNA mensageiro para que o RNA mensageiro saia aqui, chegue no citoplasma e inicie a produção da proteína. Outra possibilidade é a realização do que nós chamamos de lipofecção, ou seja, a combinação do nosso ácido nucleico com o que nós chamamos de nanopartículas lipídicas. Isso pode ser pela formação tanto de um lipossomo ou de uma micela que conterá ali o nosso ácido nucleico. Pensando aqui, por exemplo, uma molécula de DNA carregada negativamente e um lipossomo formado de carga positiva. Esse nosso lipossomo ele pode ser combinado com esse nosso DNA e formar aqui uma estrutura na qual o DNA, o ácido nucleico ou mesmo o RNA estão ali protegidos no lúmen do mesmo. Essa proteção vai nos permitir, por consequência, a
capacidade não só da interação com essa nossa membrana celular, por conta do lipossomo aqui presente, mas também uma nova endocitose. Endocitose é essa que vai gerar um endossomo, e esse endossomo vai conter ali um complexo lipossomo com o ácido nucleico de interesse que estará ali dentro. Assim, eu poderia ter um processo onde esse nosso endossomo ele vai passar por um processo de maturação, e nessa maturação nós poderíamos ter a fragmentação do DNA caso ele chegue a se tornar um lisossomo propriamente dito, porque o lisossomo é aquela organela relacionada com o processo de degradação celular. Ou então nós poderíamos ter um pouquinho mais de sucesso e sorte nessa nossa empreitada, que seria como um rompimento da membrana do nosso lisossomo após uma formação de uma fusão entre o lipossomo e o próprio endossomo tardio. E isso faz com que o lisossomo não seja completamente produzido. Não sendo completamente produzido, ele acaba liberando aquela molécula de ácido nucleico ali, que se for um RNA já tem a atuação no próprio citoplasma, e se for um DNA deve ser transportado de alguma maneira para o núcleo para que ele possa passar pelo processo de transcrição. Outra possibilidade seria realizar microinjeções, ou seja, pegar uma única célula e nessa célula adicionar a informação que eu tenho interesse ali no citoplasma da mesma. Por mais que isso seja extremamente eficaz e com uma precisão de 100%, você só pode trabalhar com uma célula por vez. Então isso é muito interessante pensando no contexto de um embrião que deve ser modificado, mas muito difícil pensando num organismo inteiro que deve ser imunizado. Outra possibilidade é a utilização de cargas elétricas, ou seja, você pode fazer um processo de eletroporação de um mecanismo muito similar ao que é observado em bactérias leveduras, ou seja, você vai utilizar voltagens um pouco menores e vai aplicar um campo elétrico aqui de tal forma que permitirá a entrada de ácidos nucleicos que estejam ali no redor. A ideia basicamente é mais ou menos a mesma, você vai realizar um pulso, esse pulso vai fazer com que se formem poros nessa nossa membrana, a formação desses poros também vai ajudar no anular da carga ali presente por uma diferença química de concentração entre o lado externo e o lado interno dessa nossa célula, e após o pulso na reconstituição do mesmo, eventualmente, um pouco dessas nossas moléculas terapêuticas serão adquiridas por aquela célula. E você reconstituindo a membrana, elas não podem mais sair e, consequentemente, poderão exercer a sua função terapêutica. E como que isto pode se aplicar na utilização, por exemplo, da entrega de uma determinada vacina ou um ácido nucleico com uma propriedade terapêutica de produção de um polipeptídeo? Nós podemos pensar, então, que se eu realizar a entrega de um ácido nucleico como um RNA mensageiro em um veículo de entrega, seja ele, por exemplo, uma nanopartícula lipídica que permitirá a entrada do mesmo pelo processo de fagocitose numa célula, este nosso compartimento, essa nossa molécula terapêutica, ela vai ser internalizada de tal forma que ela permitirá a formação ali do nosso endossomo. Esse nosso endossomo, ele pode se tornar um lisossomo, mas caso ele não se torne um lisossomo, a nossa consequência será a liberação aqui do nosso ácido nucleico de interesse. Esse ácido nucleico de interesse, sendo um RNA mensageiro, ele pode ser prontamente reconhecido por um ribossomo para a utilização do mesmo no processo de tradução. Assim sendo, eu irei produzir aqui um antígeno, por exemplo, ou seja, uma pequena porção daquele meu patógeno capaz de induzir resposta imune, ou seja, capaz de realizar uma resposta do organismo que seja, de primeiramente, específica e de segunda maneira, com alguma memória, ou seja, com capacidade de duração por um prazo superior. Esse nosso antígeno aqui, se estivermos numa célula qualquer do nosso organismo, ele pode passar por um processo de degradação aqui pelo nosso proteassomo e, ao ser degradado, ele pode ser adicionado em moléculas do Major Histocompatibility Complex, ou nosso MHC do tipo 1 ou de classe 1. Esse MHC de classe 1, ele justamente vai ser adicionado a esses pequenos pedaços aqui clivados pela nossa célula do nosso antígeno e ele será exposto na nossa membrana. Essa exposição ali na membrana vai justamente permitir o reconhecimento e ativação de células T do tipo CD8, ou seja, células T que expressam na sua membrana o CD8, essa proteína ali, que elas serão justamente células capazes de induzir a morte celular. É como se elas fossem vigilantes do nosso organismo. Elas ficam ali justamente buscando células que apresentem no seu MHC de classe 1 algum antígeno desconhecido.
antígeno esse desconhecido, ou seja, quando elas apresentem ali a sua documentação no MHC de classe 1, aquela célula fale, opa, eu não reconheço essa molécula, porque eu fui treinado no time do meu indivíduo, e ao não reconhecer essa molécula, ela com certeza é algo não próprio. E aí, ao reconhecer este não próprio, ela desencadeia uma resposta que vai levar essa nossa célula aqui, que está apresentando essa molécula, à morte celular programada. Outra possibilidade é caso nós tenhamos aqui uma apresentação do tipo do MHC de classe 2, ou seja, se essa aqui for uma célula especializada na apresentação de antígeno, ou seja, uma célula APC, uma célula apresentadora propriamente dita, ela vai realizar um processo também de clivagem, e essa clivagem vai colocar agora o nosso peptídeo produzido a partir do antígeno do patógeno em questão na fenda do complexo de histocompatibilidade de classe 2, o nosso MHC de classe 2. Esse MHC de classe 2 vai ser apresentado por essa célula apresentadora de antígeno e será reconhecido agora não por linfócitos do tipo TCD8, mas sim por linfócitos do tipo TCD4. E a ativação desses linfócitos do tipo TCD4 permitirá uma ativação de linfócitos B capazes de produzir e secretar anticorpos para o reconhecimento de moléculas similares àquelas. Assim sendo, de maneira muito resumida, nós podemos desencadear um processo imune a partir de uma molécula de RNA que contém uma informação. Durante este processo também nós podemos perceber que a própria formação aqui, justamente descendo com este RNA mensageiro de informação peculiar, pode levar à produção de interferons diversos, interferons esses que, quando secretados, eles podem induzir, aumentando ou reduzindo, melhor dizendo, modulando a resposta imune ali observada. E assim, nós conhecemos diversas estratégias que nos permitem entregar ácidos nucleicos para uma célula sem a necessidade de utilização de vetores virais. Até mais e bons estudos!